9h05, nós voltamos agora com o TV Mar News e voltamos com o nosso quadro Penal News. Afinal de contas, hoje é terça-feira e Bruno Calado sempre trazendo aqui temas muito pertinentes para a gente, atuais também. É a Lei Henri Borel, né, que agora passa a valer. Coisa boa, né, Bruno? Seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio mais uma vez. Um caso, na verdade, que chocou o Brasil inteiro, que a gente ainda vai acompanhando também o desenrolar de todos, acompanhou inclusive aqui no Penal News, com você trazendo todas as informações a respeito do julgamento, o que aconteceu, enfim. E agora se transformou em lei, né? Eu queria que você pudesse explicar para a gente o que é que trata essa lei. Bom dia. Bom dia, Polane. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Mais um prazer nessa terça chuvosa, mas estamos aqui preocupados em passar informações a todos vocês, espectadores e telespectadores dessa televisão. Trazemos hoje o tema da Lei Henri Borel, né? Essa lei, Polane, ela foi sancionada na última terça-feira, dia 24, na terça-feira passada, certo? E transformada em lei, como você bem disse, certo? Homenageando aquele garoto que fora assassinado, né, por espancamentos em março de 2021, já faz mais de um ano desse chocante caso, né, que abalou a sociedade como um todo. E, enfim, a lei foi sancionada, o projeto de lei tornou-se lei, né, e passou a valer, a vigorar a Lei 14.344 de 2022, que é a Lei Henri Borel. Essa lei torna crime hediondo o homicídio contra crianças e adolescentes menores de 14 anos, certo? Então, a hediondez, tornar o crime hediondo, ela tem um forte resultado perante a sociedade, porque acaba com aquela imagem de que o crime compensa, o crime pode compensar. Às vezes cometer crime, a impunidade pode vigorar. Então, tornando o crime, um homicídio contra menores de 14 anos, um crime hediondo, a lei vai ser mais rigorosa, né? E sendo mais rigorosa, a punição, consequentemente, dará uma resposta muito maior à sociedade. Essas são, então, as consequências dessa lei, Bruno? Olha, as consequências desta lei, Polane, dentre tantas, né, trazidas no texto, tornou o crime contra o homicídio contra menores de 14 anos um homicídio qualificado agora. O homicídio qualificado ele é trazido no parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, certo? Não era qualificado ainda. Tivemos um grande avanço quando trouxemos à lei o feminicídio, por exemplo, né, que tornou qualificado o homicídio contra a mulher, e agora o homicídio contra o menor de 14 anos também passou a ser qualificado mediante a Lei Henri Borel, certo? Então, o regime inicial para cumprimento de pena é o regime fechado, é um crime insuscetível de graça, indulto ou anistia, é um crime inafiançável, certo? Um crime que torna, como eu disse, o rigor da lei mais imponente, né? mais aplicável, a partir do ponto de vista que o homicídio contra menores de 14 anos, crianças e adolescentes, certo? Ele passou a ser um crime de homicídio qualificado. E a pena, Polane, inclusive, é aumentada quando esse crime é cometido por ascendente, ou seja, os pais do garoto, padrasto, madrasta, tios, cônjuges, irmãos, certo? Esses parentes mais próximos, aumenta-se a pena. A pena é agravada, é aumentada quando cometido por parentescos mais próximos. Muito bem, Bruno. Já que a gente já está falando sobre esse assunto, sobre essa lei, né, que inclusive chega tarde, né? A gente, é claro, agradece por ela já existir, mas era uma lei, isso eu acho que já deveria ter sido pensado há muito tempo. Infelizmente, não é o primeiro caso, né, que a gente vê de assassinato contra criança, contra menor. Mas ainda bem que essa lei agora está passando a vigorar e a gente só espera, de fato, a aplicabilidade dela nesse tipo de caso, né? Porque a gente ainda percebe, por exemplo, no caso do feminicídio, a gente ainda percebe que existe ainda alguma confusão em relação ao feminicídio. O pessoal às vezes ainda confunde com crime passional, enfim. E acaba que muitas vezes a pessoa que comete o crime não é realmente enquadrada como feminicídio. Mas já que a gente está falando dessa situação da Lei Henri Borel, vamos dar uma atualizada aqui para quem nos assiste sobre como é que está a situação do padrasto e da mãe do menino que foram presos? Olha, Polane, é um processo complexo, né? O processo do rito do júri é um procedimento especial, é um rito complexo, é um rito mais moroso. O processo encontra-se em fase de audiência de instrução e julgamento, ou seja,
o doutor Jairinho, que é o ex-vereador médico, né, padrasto da criança, e a Monique Medeiros, mãe da criança, certo? Eles estão sendo submetidos a audiências de instrução e julgamento. Essas audiências de instrução e julgamento, elas são ouvidas durante essas audiências as testemunhas, certo? Oculares e de condutas, os réus. A vítima não pode ser ouvida porque foi morta, né? Mas quando é um crime tentado, a vítima também é ouvida, não é o caso do garoto aqui. Então, essa fase de audiência de instrução e julgamento implicará em uma decisão, certo? A juíza que está à frente do processo, ela tão logo, e especula-se que em junho, ainda agora nesse mês de junho, a juíza decidirá sobre a pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária. São essas 4 decisões que podem acontecer no fim dessa primeira fase do processo. Muito provavelmente serão pronunciados. O que é a pronúncia? A pronúncia é quando a juíza se convence da materialidade do fato. Que é a materialidade do fato? Houve a morte, o garoto não foi morto, não teve o corpo do garoto como prova, então a materialidade está comprovada. Os indícios de autoria, quem são os suspeitos? Monique Medeiros e doutor Jairinho, certo? Então, havendo esses indícios de autoria e provas de materialidade do fato, eles serão submetidos à segunda fase desse processo, que é o julgamento perante o tribunal do júri, certo? É como aconteceu, por exemplo, no famoso caso da Boate Kiss, que foram submetidos à júri, etc, certo? As outras decisões eu não vislumbro para um caso dessa natureza, que é a impronúncia, quando não houver provas, há provas, né? A absolvição sumária, quando a juíza entende que os réus são inocentes, também não vejo inocência nenhuma, né, perante esses réus nesse processo, certo? E a desclassificação quando não houve crime contra a vida, quando houve, por exemplo, uma lesão corporal, quando você dá um tiro em alguém e pega no joelho, você estava querendo lesionar aquela pessoa, mas não estava querendo matar, então há desclassificação. Mas numa situação como essa, tão logo, e eu torço para que sejam pronunciados e submetidos a júri, para que então, ao fim desse processo, sejam condenados. Bruno, pela sua experiência, mais ou menos quanto tempo para a gente ver isso acontecer? Olha, o processo vem andando rápido pelo clamor social, né? A mídia pressiona, tem esse lado bom, esse lado positivo de pressionar para que o julgamento aconteça tão logo. É importante que a celeridade num caso como esse venha acontecer para dar a resposta à sociedade mais rapidamente também, certo? Como já está em fase de audiência de instrução e julgamento, tão logo sairá a sentença da primeira fase, né, a sentença de pronúncia muito provavelmente, e daí então marcar o julgamento perante o tribunal do júri, que é de acordo com o funcionamento da vara onde está tramitando o processo, certo? Então, eu acho que no próximo ano, nesse ano mais não, mas creio que no próximo ano serão submetidos ao julgamento perante o júri. Muito bem. Bruno, muito obrigada mais uma vez pela tua participação aqui no TV Mar News. Semana que vem você está de volta, a gente volta a se encontrar, tá bom? Com fé em Deus, Polano, muito obrigado, um abraço em todos. E olha, a gente agora vem ao vivo com Viderlan Araújo aqui na nossa programação, trazendo informações sobre o balanço que a Defesa Civil Municipal está fazendo nesse momento, né, das chuvas que atingem a nossa capital desde a semana passada. Viderlan. É isso aí, Paulano. Estamos de volta aqui direto da Defesa Civil Municipal para poder falar das providências que estão sendo adotadas, principalmente durante esse período em que existe riscos e situação de alerta para alguns bairros aqui da capital alagoana. Nós vamos conversar a respeito desse assunto e tudo isso que envolve o trabalho de vários profissionais da Defesa Civil do município. Na sala de monitoramento, o meteorologista do Centro Integrado de Monitoramento da Defesa Civil, Hugo Carvalho. Hugo, muito obrigado por receber a nossa equipe e vamos falar desse trabalho que está sendo desenvolvido e os pontos que são considerados de maior atenção que as equipes do setor têm acompanhado aqui, que promovem risco para a sociedade em Maceió por conta das chuvas. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, nós temos ocorrências bem distribuídas por toda a Maceió, né? Claro que nós estamos dando ênfase a esses lugares que são de maior risco, né? Como é o caso do Benedito Bentes, é o caso da Xanda Jaqueira, Jacintinho, Feitosa, enfim. Mas é importante salientar que nossas equipes estão em campo desde cedo, da madrugada, de plantão, sempre ajudando as pessoas nas questões dessas ocorrências, né? Hugo, é importante mostrar que tem toda uma estrutura aqui e muitas vezes o cidadão maceiense não entende como é feito esse monitoramento pela Defesa Civil Municipal. Vamos explicar para os nossos telespectadores como vocês têm acompanhado com esses profissionais aqui da Defesa Civil cada detalhe, cada ponto e situação de risco aqui em Maceió por conta das chuvas.
Bom, nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que trabalha aqui de plantão. É importante salientar que essa sala, ela funciona 24 horas por dia nos 365 dias do ano, ou seja, qualquer ligação que houver para 199, nossa equipe está aqui pronta para atender qualquer situação, qualquer ocorrência, né? Ou seja, nós temos meteorologistas, engenheiros, que estão sempre prontos para atender a população. Ontem, por exemplo, alguns registros de deslizamento, eles aconteceram, alguns registros aqui em Maceió? Sim, tivemos alguns registros de deslizamento que nossas equipes foram a campo, inclusive acionadas no período da madrugada. Nossas equipes estavam lá, ajudando a população, vendo os riscos, calculando os riscos desses estragos, né? Agora, existem gráficos aqui, dá para perceber nos vídeos, ali nas telas, que existem gráficos que mostram, por exemplo, as possibilidades de deslocamento, ou seja, de alteração do solo, é isso? Isso, nós temos aqui gráficos que estão colocados em todos os bairros afetados, né, o Pinheiro, Mutange, Bebedouro, que consegue visualizar justamente essa movimentação, né? E esse monitoramento é contínuo pela nossa equipe. Então, qualquer situação, qualquer diferença aqui que nós podemos perceber, nós temos uma equipe que está visualizando isso. Hugo, quantas pessoas, no caso, por turno aqui, que se define, por exemplo, essas escalas, é isso? Sim, nós temos a parte técnica, que fica aqui no período de plantão. Nós temos os agentes noturnos também, que estão aqui prontos para atender as ligações e todas as situações de ocorrência. No fundo ali, nós observamos um mapa, por exemplo, da capital alagoana, Porlani, o que dá uma ideia muito grande desse acompanhamento, né, em loco mesmo, né, em tempo real, que a Defesa Civil do município tem, esse apoio através da tecnologia para poder orientar as famílias. Essa é uma situação, de fato, que a Defesa Civil tem acompanhado. Agora, resta também, em meio a tanta dificuldade, torcer que essas situações elas não possam provocar, por exemplo, vítimas, como nós estamos acompanhando na proporção do estado de Pernambuco, por exemplo, né, Hugo? Sim, com certeza. É por isso que nós fazemos um trabalho preventivo, né? Ou seja, quando nós temos aqui um período mais calmo, digamos assim, nós temos todo esse trabalho preventivo, de, além de tudo, conscientizar a população, né? Nós temos aqui equipamentos que ficam monitorando deslizamento, enfim. Então, a gente faz esse trabalho preventivo para que, justamente nesse período mais chuvoso, nós temos esse respaldo. É importante salientar que chegamos até aqui sem vítimas nenhuma, né? Nós não temos vítimas e temos, assim, feito um trabalho impressionante e é de se parabenizar toda a Defesa Civil. É muito importante quando se tem esse trabalho. Hugo, parabéns pelo trabalho. Porlane, essa é a situação que nós estamos mostrando aqui da Defesa Civil do município, que traz realmente uma ideia muito ampla da participação desses profissionais no monitoramento em situações de alerta na capital alagoana. E tem sido assim, durante os 365 dias do ano, a Defesa Civil trabalhando para poder garantir a segurança da população em Maceió, mas naturalmente em situações, em momentos como esse, também faz muito necessário, se faz necessário mesmo um trabalho, um apoio coletivo, para que esses profissionais eles possam também, com o papel fundamental que exercem, salvar as vidas das pessoas e evitar que situações de tragédia possam levar para as famílias mais dor do que aquilo que nós estamos acompanhando, já que em Alagoas, muitas famílias desabrigadas no total, pessoas desalojadas e de seus locais e que hoje vivem, por exemplo, em alojamentos improvisados estabelecidos pelas prefeituras e até mesmo pelo governo do estado. E, naturalmente, esse trabalho que está sendo feito pela Defesa Civil do município tem realmente orientado e dado pelo menos uma oportunidade de salvar a vida dessas pessoas. Eu volto aí para os estúdios, Porlane, para a sequência do programa TV Mar News, e amanhã estaremos de volta na programação da TV Mar pelo Departamento de Jornalismo para trazer mais informações direto das ruas da capital alagoana ao lado do Francisco Nogueira. Muito obrigada, Viderlan, pelas suas informações. E a gente agora mostra para vocês a situação ali do Riacho do Silva, em Bebedouro, que mais uma vez o nível dele subiu e acabou atingindo a pista. A gente tem imagens aí para mostrar para vocês. E é claro, sempre pedindo, né, para quem precisa transitar ali por essa região, gente, fiquem atentos. Afinal de contas, ontem, inclusive, um veículo acabou caindo dentro do riacho e com 3 ocupantes dentro, né? A motorista, mais 2 pessoas que, graças a Deus, conseguiram sair ilesas. Mas, olha, o veículo acabou sendo levado pela correnteza, isso foi de acordo com o próprio depoimento da motorista, e o veículo acabou caindo no riacho. E olha só aí, a gente vendo aí essa situação dos condutores se arriscando a passar novamente pela região, né, mesmo com todo o alagamento. A recomendação, é bom a gente repetir aqui para vocês, que a recomendação é que, se você puder volte e procure uma outra via de acesso até
até o seu destino para evitar transtornos, evitar problemas no veículo também, como a gente mostrou também no bloco passado, né, os problemas que esses alagamentos têm causado nos veículos e, é claro, evitar também problemas, o risco de vida da gente, tá bom? A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho com mais informações no TV Mar News. Já já.